Olha, vamos voltar a falar da situação dos pescadores e marisqueiras da Lagoa Mundaú, que foram afetados pelo rompimento da mina 18 lá no Mutange. Hoje ocorreu uma nova audiência de conciliação com a Braskem e o Alan Garcia é quem traz os detalhes dessa audiência ao vivo. Dessa vez, houve algum acordo, Alan? Oi, Beatriz. A gente ainda não sabe o que vai acontecer nessa audiência porque ela continua. Estão dentro daquela sala representantes dos pescadores, das marisqueiras da Lagoa Mundaú e, lógico, também, a juíza responsável, que é a titular da 30ª Vara Civil da capital, que é responsável por esse trabalho dessa audiência, e também representantes do Ministério Público do Estado de Alagoas. São esses os envolvidos nessa segunda tentativa de conciliação. Segunda tentativa por quê? Porque na sexta-feira passada aconteceu a primeira e a Braskem não assentou tudo que foi apresentado, não só pelos representantes dos trabalhadores, daquelas pessoas que dependem da Lagoa Mundaú. A Braskem se mostrou incomodada com os documentos que comprovam o trabalho dessas pessoas, que são os pescadores e as marisqueiras. Preocupada também, aí no caso já da juíza, a titular da 30ª Vara Civil da capital, preocupada com o recesso do Poder Judiciário, que começa depois de amanhã, ela colocou essa segunda tentativa para hoje, para que saia esse acordo. O que os pescadores e marisqueiras querem? Querem um auxílio, pago pela Braskem, já que, por enquanto, eles estão proibidos de navegarem na Lagoa Mundaú. E em uma das entrevistas que fizemos, a região da mina 18, continua isolada desde que surgiu o primeiro alerta, é a região onde existe um mangue que é muito rico exatamente nessa parte onde eles costumavam colocar ou até irem fazer a pesca, fazer a coleta do sururu e dos demais mariscos que existem nessa região de mangue que circulava a região da mina 18. Então nem ali eles podem chegar. Tem uma área restrita de navegação na Lagoa Mundaú. Portanto, estão sem trabalhar, ou seja, não tem dinheiro, nem tem o pescado para poder vender e sustentar a família. Então eles estão agora naquela sala tentando entrar num acordo para que esse auxílio seja pago pela Braskem. A audiência começou durante a tarde, já entramos agora para a noite, são 6h08 da noite aproximadamente. Nós vamos continuar aqui para poder ter mais informações, ou seja, esperamos que tenha esse acordo entre Braskem, marisqueiras e pescadores, e assim que a gente tiver alguma novidade, traremos aqui para vocês. Mudando agora um pouquinho de assunto, deixa eu chamar de volta o repórter Alan Garcia. Ele está lá no Fórum do Barro Duro, onde acabou a nova audiência de conciliação da Braskem com pescadores e marisqueiras. E aí, Alan, teve algum acordo dessa vez? Ainda não, Beatriz, e a expectativa é que uma nova audiência de conciliação aconteça somente ano que vem. O promotor de justiça, Tiago Riff, que participou dessa audiência, está aqui com a gente e traz as notícias já em primeira mão. Promotor, boa noite para o senhor. Por que não houve acordo? Boa noite. Hoje foi uma continuação da audiência de conciliação que se iniciou na última sexta-feira, e se estendeu até hoje, a partir das 3 horas, demorou cerca de 4 horas. Houve pelo que eu pude observar, um empenho das partes para se chegar num denominador comum, tanto da parte dos representantes dos pescadores quanto dos advogados da Braskem, mas a questão documental de comprovação, realmente quem estaria contemplado ou não, na questão da indenização, realmente foi um impeditivo nesse momento. Claro que pode-se chegar numa evolução depois do recesso. Na sexta-feira passada, a Braskem, através de uma nota, informou à imprensa de que estava tendo problemas com a documentação apresentada pelos representantes das marisqueiras e dos pescadores. Continua ainda nisso? Qual é o problema que existe com essas documentações? Pelo que eu pude observar, o tempo não foi o suficiente para angariar toda essa documentação que comprovasse realmente o pertencimento dos pescadores àquelas zonas que estariam contempladas na questão da questão da indenização
do impedimento, né, de pescar naquela parte da lagoa. Então, há realmente o que chegou no final, a conclusão de que há necessidade de um tempo maior realmente para que não haja precipitação e que realmente a documentação toda seja angariada para que haja realmente uma averiguação adequada para que as pessoas que realmente precisam e merecem sejam contempladas. O senhor colocou aqui no início da sua fala de que percebeu, principalmente por parte da Braskem, que é claro, né, a empresa que precisa, se assim a justiça entender, repassar o auxílio. O senhor percebeu que existe sim essa vontade, mas existe também essa barreira que está nessa documentação e que é preciso um maior tempo para que seja analisada com mais calma? Como eu havia dito anteriormente, eu ouvi realmente uma vontade realmente de haver essa conciliação para que as pessoas que realmente precisam, estão passando necessidade nesse momento tão complicado, realmente recebessem essa ajuda emergencial, importante. Mas realmente essa barreira da documentação foi um empecilho. Pude perceber que realmente foi a barreira que impediu a finalização dessa conciliação e realmente vai se necessitar de um maior tempo. No entendimento do senhor, o problema que existe nessas documentações, ele precisa ser corrigido por parte de quem? Dos pescadores, das marisqueiras, dessas colônias de pescadores que representam esses trabalhadores? Pelo que eu vejo, é um esforço de todas as partes, das colônias, também dos pescadores de se cadrarem adequadamente. Pelo que eu pude perceber, pelo que eu ouvi, há alguns pescadores que ainda não regularizaram a situação, também de passar os dados adequados, de angariar toda essa quantidade enorme de documentação para que realmente se possa se instruir no processo, se colocar como documento para que a empresa possa realmente se resguardar e saber para quem deve pagar, né? Mas aí essa questão vai demorar um pouquinho, vai demandar um pouco mais de tempo, por isso não se conseguiu. Tentou-se, tanto é que houve uma designação de audiência na sexta, novamente agora na segunda, porque sabe que o recesso agora começa na quarta. Houve de todas as partes uma tentativa realmente de se resolver o mais breve possível, só que infelizmente não foi possível. Mas acredito que depois do recesso, agora em janeiro, as coisas realmente comecem a avançar e se resolvam da melhor forma. E são informações fundamentais, não dá para fechar esse acordo sem elas. Porque a conciliação, ela requer que as duas partes entrem num acordo. Então, realmente, as duas partes têm que estar confortáveis com os termos do acordo e se sintam realmente tranquilas para que seja bom para as duas partes. Então, quando as partes não estão confortáveis com os termos do acordo, então acontece de não se aceitar, né? Mas acredito que com esse tempo, com esse recesso, agora em janeiro, acredito que a documentação seja juntada no processo e realmente a resposta venha da melhor forma. Promotor, muito obrigado pelas informações do senhor. Beatriz, promotor de Justiça do Ministério Público de Alagoas, Tiago Riff, aqui com a gente, participou da audiência de hoje, da de sexta-feira, que foi a primeira, né? Segundo ele, traz aqui essas informações importantes. São documentos que precisam ser atualizados, né? Documentos que precisam trazer as mais importantes informações, principalmente por parte dos pescadores e marisqueiras, para que esse acordo possa acontecer. O recesso do Poder Judiciário daqui de Alagoas começa na quarta-feira, portanto amanhã é o último dia, ou seja, não há mais tempo para que aconteça uma nova audiência. A gente aguarda 2024 para que uma nova tentativa aconteça. Eu volto com você. Alan, só uma pergunta bem rápida para a gente encerrar, é uma dúvida que eu tenho. Qual é o órgão ou a entidade que ratifica essa lista de trabalhadores para que a Braskem aceite como válida e para que esse acordo finalmente aconteça? Pronto, a Beatriz está no estúdio, faz a seguinte pergunta: qual o órgão que pode ratificar as informações, né, ou seja, trazer a veracidade dessas informações e a Braskem, a partir daí, possa fechar esse acordo com tranquilidade e saber que está repassando, né, o auxílio para os trabalhadores, para as pessoas que, de fato, dependem da Lagoa Mundaú, né, e estão, nesse momento, sem poder trabalhar. Neste momento, ficou a cargo dos representantes dos pescadores colacionar esses documentos no processo. Ficou determinado dessa forma, que
que a Federação dos Pescadores juntasse esses documentos. Então, eles vão ter um tempo agora em janeiro, para angariar toda essa documentação do banco de dados que eles tiverem à disposição, para que realmente se colacione e realmente tenha a prova necessária para se contemplar as pessoas que realmente merecem e têm direito a esse auxílio. Então, mais uma vez, obrigado pelas informações do senhor. Tá aí, Beatriz. Então, existe, né, a Federação Alagoana de Pescadores, que agora está responsável por colher todas essas informações que faltam e trazer na próxima audiência, que só deve acontecer ano que vem. Volto com você.